Hoje a nossa presença é do Superintendente Regional do Trabalho aqui no Espírito Santo, o senhor Alcimar Candeias. E nós temos para falar com ele uma pauta ligeiramente diversificada, como veremos na sequência dessa conversa. Prazer em recebê-lo aqui, Alcimar, e ter a oportunidade de estar discutindo algumas pautas que são de muita relevância, tanto para o colaborador quanto para o empreendedor, né? O prazer é meu aqui, representando aqui a instituição Superintendência Regional do Trabalho, né? Integrante aí do Ministério da Economia, dentro da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Tá. A verdade não tem como ir direto ao assunto que se refere ao desdobramento da Lei 13.467, que foi a lei considerada a lei da reforma trabalhista, uma lei que fez um esforço de modernização do marco jurídico das relações trabalhistas, né? Há quem ache que foi muito, há quem ache que foi moderada. Você tem uma avaliação disso? Bom, na verdade, para a gente ter uma compreensão melhor dessas causas e efeitos, né, do mundo do trabalho com a situação econômica do país, nós temos que entender o contexto, né, o contexto do momento Brasil, que se reflete da mesma forma no Espírito Santo, mas aí que talvez seria importante destacar, né, assim, os efeitos decorrentes dos acontecimentos nos últimos anos, né? Que aí nós temos que frisar, por exemplo, e a partir do ano de 2014, né? Quer dizer, tudo que a gente está vendo hoje aí, ou a maioria das coisas que a gente está vendo aí, se refere a essa involução que tivemos a partir de 2014, quando nós tivemos a perda aí de mais de 10% dos nossos postos de trabalho existentes no Brasil. Quer dizer, no Estado, para se ter ideia dos números existentes no Estado, né, que são de fácil compreensão aí, no Estado, em dezembro de 2014, nós esperávamos completar aí 1 milhão de postos de trabalho formais, né? 1 milhão de postos de trabalho no Estado do Espírito Santo significa 1/4 da nossa população, ou um pouquinho menos de 1/4 da nossa população, um pouquinho da metade da nossa população economicamente ativa. Tendo em vista que nós temos mais de 4 milhões na nossa população capixaba, né? E uma população economicamente ativa, superior a 2 milhões já. Quer dizer, quando em 2014 nós íamos atingir ali 1 milhão, porque nós já tínhamos 982 mil postos formais no Estado, né? No mundo formal, com os vínculos devidamente instituídos, com os direitos garantidos ali pela Constituição, pela CLT, né? Todo mundo com 13º, férias e tal, fundo de garantia, nós vimos uma situação que promoveu, assim, digamos assim, uma perda muito considerável, onde ao invés de chegar a 1 milhão naquele momento, em 2014, nós perdemos 32 mil postos, somente em dezembro de 2014. Aí nós vimos em 2015 a continuidade, né, dessa queda vertiginosa, né, na nossa economia, na oferta aí de trabalho, emprego e renda para a nossa população, de tal forma que em 2014 perdemos esses 32 mil só em dezembro, no curso de 2015 perdemos mais 47 mil, em 2016 perdemos mais 36 mil ou 37 mil postos em 2016, em 2017 nós começamos a ver assim, um arrefecimento, né, desse declínio aí. Em 2017 nós assistimos já um início de uma estagnação, uma certa estagnação, né? Em 2018 um crescimento tímido, né? Em 2019 um crescimento um pouquinho melhor, mas que não conseguimos chegar, né, aos números de 2014. Então, aqui no Espírito Santo, mas essa perda ainda se aproxima a 100 mil postos de trabalho. Isso é muito assim, importante, isso é uma perda muito significativa. Mas, em função desse quadro, né, em 2017 nós tivemos aí essa lei 13.467. O governo em 2017 já havia, conjuntamente com o Congresso, que tinha que ofertar para a classe empresarial alternativas, tinha que gerar um certo estímulo para a classe empresarial, né, para que realmente esses postos de trabalho fossem retomados, para que realmente o crescimento econômico tivesse um gás aí, para que a nossa atividade realmente conseguisse crescer novamente. E a Lei 13.467 trouxe mudanças substanciais, né? Trouxe mudanças substanciais na CLT, né? Mudanças importantes sob a ótica das alternativas, né?
condições como, por exemplo, trabalho intermitente, ampliação do trabalho parcial, né? Acabou com horas em itinerário, mas também trouxe mudanças na estrutura sindical, né? Quebrou com a fonte de financiamento principal das estruturas sindicais de um país, né? Acabou com o imposto sindical e trouxe uma inovação que vinha sendo discutida há mais de uma década já, aliás, desde o governo Fernando Henrique, né? Trouxe inovação que foi a existência ali, o reconhecimento de que as convenções coletivas, de que os acordos coletivos tivessem prevalência sobre o legislado, né? Aquela máxima aí conhecida já, discutida há muito tempo, né? Da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, Mais realista, né? Bem mais realista. A Lei 13.467 alterou o artigo 611 da CLT e elencou, né, no artigo 611, a linha B, as situações que não trazem essa condição, mas ali limitada ali aquelas situações. E na linha A, né, abriu o leque de tal forma que passou a permitir que diversas situações, né, ou tudo aquilo que não esteja inserido no 611B, né? 611B são basicamente direitos constitucionais já assegurados, né? Assegurados, Férias, aviso prévio. questões bastante limitadas ali, né? FGTS, não se tratam basicamente de obrigações da classe empresarial, né? Uhum. E no artigo 611 ele passa assim, realmente reconhecer de que todos aqueles quesitos ali, eles possam ser objeto de negociação coletiva, ou seja, a partir de um pacto negocial entre as representações de trabalhadores e patrões, né, pudesse ser estabelecido uma condição específica, né, em detrimento, inclusive, da norma genérica ali, ou da lei propriamente dita. Lembrando-se que é uma lei ordinária, 13.467, quer dizer, não pode atingir as leis aí, né, por exemplo, as complementares, não pode atingir a Constituição, né? Mas em relação à CLT, ela passa a ter, realmente sim, essa condição de prevalência ali, de valorização do aspecto negocial, né? A presença hoje é do Superintendente Regional do Trabalho, Alcimar Candeias. A gente volta já. Voltamos com a presença do Superintendente Regional do Trabalho, Alcimar Candeias. Alcimar, um dado que foi também absolutamente inovador, disruptivo mesmo nessa relação, que se percebeu muito, era que a legislação anterior ainda era baseada naquela chamada Carta de Lavoura, aquela lei de 1943, né? Baseada na consolidação das leis trabalhistas de 1943. Me parece que havia quase que um incentivo, ela era muito permissiva no sentido de incitar o trabalhador ou o empregado a acionar, mover na justiça, demandar na justiça contra o empregador, independentemente de uma avaliação do mérito da sua demanda ou não. Ou seja, em qualquer situação, ele já tinha, vamos dizer que ele já tinha um não. Se ele ganhasse, ótimo. Se ele não ganhasse, em nada ele seria onerado. E o advento dessa nova lei, me parece que estabeleceu, estatuiu que na litigância, havendo uma perda, realmente o ônus dessa perda caberia a quem perdeu. Foi isso ou não? A Lei 13.467, ela atinge diversos institutos, né? Dentre eles, ela também abrange algumas questões ali que tratam do processo do trabalho, né? Das questões, né, as questões que tramitam no judiciário trabalhista, aí, tratando aí da litigância de má-fé, do depósito recursal, né, da justiça gratuita, dentre várias outras situações. Mas a lei traz mudanças muito significativas, né? Ela é bastante ampla. Ela fala sobre trabalho intermitente, trabalho parcial. Ela traz a figura do autônomo exclusivo, fala e muda algumas coisas relacionadas às férias, fala sobre horas em itinerário, que praticamente extingue, né, o pagamento daquela adicional das horas em itinerário. Ou seja, o ônus para o empregador do deslocamento do funcionário, do tempo de deslocamento do funcionário. Ter que pagar durante aquele momento ali em que o trabalhador faz deslocamento. Se ele gastar 2 horas no trânsito, isso era debitado ao empregador. Quando ele oferta, no caso, quando ele oferta a condição ali, quando era pública, né, já não teria que pagar, né?
Mas quando ele lê oferta, assim, já conta já que ele contava, né? O que era um desestímulo para ofertar, inclusive. Pode ser visto sob esse prisma também, né? Então, por isso que o Mas com legislador relação tem à lá. redução do volume de processos na Justiça Trabalhista, isso não decorre em função daquilo que eu lhe perguntei? Nós não falamos em nome da Justiça do Trabalho Não, não, na sua dos observação processos de trabalho. você é um especialista. Mas com certeza, né, isso aí, essas mudanças, elas trouxeram assim, uma significativa redução do número de processos existentes no país. Mas ela culminou também com um momento de estagnação da economia, quer dizer, em um momento pós-demissão, isso aí também ajudou a reduzir esses números também. Mas mudou muito mais, vamos lá. Fala sobre prêmios e abonos, quais, né, ela delimita essas condições sobre prêmios e abonos, o que realmente é remuneração, o que é base de incidência de, né, para encargos sociais e previdenciários, fala sobre gratificação de confiança, que cria uma limitação também. Fala que o trabalhador, por exemplo, que perde sua habilitação profissional, pode ser alvo de uma demissão por justa causa. O motorista perdeu sua carteira, pode ser objeto pode tomar uma justa causa, né? Fala sobre acordo decisório, trata sobre duração de jornada, sobre um processo muito importante relacionado às negociações, ao processo negocial, que é a quebra da ultratividade. Quer dizer, hoje se você tem uma convenção vigente, né, e ela expira o seu prazo ali, que é no máximo 2 anos, ela perde sua eficácia, segundo a legislação. Né? Em regra, no país, prevaleciam os termos da última. Ela tinha continuidade, dava-se sequência àquele tratamento ali, mesmo com a norma perdendo a sua validade, até que a outra, né, fosse editada, passasse a entrar em vigor. Quer dizer, a lei traz essa figura diferente aí, que é a quebra da atividade, mas também que já vinha sendo discutido nos tribunais, né? E fala sobre esse serviço efetivo, o que realmente deve ser considerado como serviço efetivo e o que não. Né? O trabalhador está fazendo curso, algumas situações, então ela é bem abrangente, bem ampla, traz muitas coisas nesse sentido. Traz o Instituto da Arbitragem, fala sobre PDV, demissão coletiva, extingue com as assistências, rescisões de contrato de trabalho, as conhecidas homologações. Né? O trabalhador que tinha mais de 1 ano de contrato vigente, ele teria que obrigatoriamente passar, juntamente com o seu empregado, por uma instituição para que sua rescisão pudesse ser convalidada, ser homologada, né? Obrigatoriamente pelo Ministério do Trabalho ou no sindicato representativo da categoria, ou Ministério Público. Acabou com essa figura da homologação, né? Também da prevalência, né, como já dissemos aqui no bloco anterior, aqui, do negociado sobre legislado, de forma bastante ampla, uma mudança muito significativa isso, fala sobre hora extra, sobre o trabalho da mulher, o trabalho insalubre, né, traz essas diferenças e essas mudanças, digo, né, em relação ao que vigorava até então na consolidação das normas trabalhistas. Ou seja, na verdade, o que houve foi uma sintonização, uma adequação à própria dinâmica do mundo do trabalho em função de como hoje é realmente, né? Essa lei ela trouxe assim um tratamento com, né, essa era a discussão no Brasil à época, né, que vigora até hoje, assim, o prisma, o viés é de gerar facilidade para a classe empresarial, de tal forma que esses pós-trabalho perdidos nesses 3 últimos anos anteriores, né, pudessem ser retomados. Quer dizer, o foco dela não é tratar quem está empregado, e sim gerar condições para aqueles que foram desempregados conseguissem uma oportunidade, gerar essa incentivar a geração de emprego. Essa é a justificativa, né, do Congresso Nacional, do governo brasileiro à época, né, daqueles que apoiaram a edição da lei. A presença hoje do Superintendente Regional do Trabalho, Alcimar Candeias. Voltamos já. Voltamos com a presença do Superintendente Regional do Trabalho, Alcimar Candeias. Alcimar, nós temos nos dados novos aí desde 2017, a partir do advento da Lei 14.3467, nós tivemos, então, digamos, uma nova relação de trabalho e, no desdobramento disso, algumas medidas adotadas pelo atual governo no sentido de acelerar esse processo de retomada de geração de emprego, no que se destaca a medida provisória 905, que institui o contrato verde e amarelo. Como é exatamente esse contrato? Em que esse contrato está facilitando a vida do empreendedor? Na verdade, a MP ainda entra nessa fase de discussão no Congresso Nacional, né? Mas é vigente, já pode ser aplicada, né? Quer dizer, o contrato verde e amarelo. Essa condição nova que o governo traz aí
paralelamente a esse processo de desburocratização, de simplificação, de harmonização das normas, principalmente as infralegais, né? Quer dizer, o governo vem atacando nessas frentes para realmente gerar facilidade para a classe empresarial, para gerar ambiência para a contratação, né? Então, sobre esse aspecto da simplificação, da facilitação, como temos outras questões aqui para informar, né, de algumas novidades, coisas importantes aqui, como a carteira digital, como o seguro-desemprego, plataforma web, como FGTS em plataforma digital também, o governo tenta inovar aí, trazendo essa modalidade alternativa de contratação, um modelo alternativo com determinadas amarras também, mas que reduz, digamos assim, pode reduzir a folha de pagamento aí em um patamar superior a 30%, né, sobre esses encargos, na medida em que ele possa realmente se enquadra aí nessa delimitação proporcionada pela MP Nos critérios, um dos quais a faixa etária, né? A faixa etária, ela atinge os jovens de 18 a 29 anos, né, que não tiveram ainda seu primeiro emprego, quer dizer, ela destina ali aos jovens em seu primeiro emprego, porque, como dissemos anteriormente, né, nessa perda dos postos de trabalho e, paralelamente, o crescimento da população economicamente ativa, você tem a visualização de que os jovens não tiveram oportunidade durante esses 4, 5 anos. Quer dizer, os jovens que estão se apresentando aptos para o mercado de trabalho, os garotos aí, 19, 20, 21 anos, não estão aptos, quer seja por falta de qualificação, né, quer seja realmente por essa condição, porque nós temos ex-empregados, empregados de empresa aí que trabalharam 20 anos com uma experiência elevada, com uma qualificação elevadíssima, que estão desempregados aí ainda, né? Quer dizer, esses jovens com menor qualificação, com experiência quase zero, eles não estavam tendo oportunidade. Então, o governo gera essa condição diferenciada para que as empresas possam ofertar, né, a esses jovens, né, sob essa condição, né, onde podemos citar aí, dentre esses aspectos, né, que eles poderá ser atingido em um percentual de até 20% do total de empregados na empresa, né? A permitida contratação com remuneração de até um salário mínimo e meio, né? É válido somente para os novos postos de trabalho, não permite assim substituições, né? Se ele for contratado sob esse modelo e for contratado um outro em face da demissão daquele trabalhador, não poderá ser utilizado do mesmo instituto, né? E o foco realmente é nessa população mais vulnerável aí, com baixa formalização aí e alta rotatividade. Baixa formação profissional também, né? Porque a faixa salarial prevista aí é modesta, né? É bastante modesta. Bastante modesta. Então tem que ter de quantos? De 18 a 29 18 a 29 anos. 18 a 29 anos, ser primeiro emprego e ser no máximo 20% do contingente. Era permitir aos jovens, nessa condição diferenciada, e aos mais velhos. Quer dizer, hoje também há uma outra dificuldade, aquele que está já quase completando o seu tempo de serviço, mas que não tem tempo para aposentadoria aí, né, mediante a perda aí digamos assim, de seu emprego, dificilmente ele consegue ter digamos assim, uma nova oportunidade de final de carreira. Mas, né, ficou limitado aos jovens. A presença hoje é do Superintendente Regional do Trabalho, Alcimar Candeias. Voltamos já. Voltamos com a presença do Superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, o Alcimar Candeias. Você é de formação, você está superintendente, é um cargo, digamos assim, um alto... Cargo de confiança? É um cargo de confiança que se galga na hierarquia, mas a sua formação é de auditor. Eu sou auditor há praticamente 25 anos já. Não. Alcimar, o senso comum do meio empresarial é o seguinte, nunca existiu uma justiça do trabalho no Brasil. Existiu uma justiça do trabalhador. Primeiro que havia uma predisposição de imediato a que o tratamento dado à demanda do trabalhador já fosse visto com mais benevolência ou complacência. Isso é uma percepção errada? É verdade? Como é que você fala dos seus anos de janela aí? Minha experiência é na atividade administrativa, com a fiscalização. E a fiscalização, em regra, pega a situação anterior, as relações de trabalho vividas ainda, né? Sim. Então, o seguinte, embora haja esse sentimento, porque, de fato,
no processo do trabalho, a primeira tentativa é negocial e o juiz tenta ali, sinaliza ali a possibilidade de concluir o processo, né, onde o empregador geralmente tem esse sentimento de que está sendo forçado ali ao pagamento de uma situação que talvez não seja integralmente devida, né? Mas, por exemplo, na nossa atividade de fiscalização, infelizmente, né, embora se reclame da legislação, né, infelizmente, a maioria das demandas que chegam até a nossa instituição, que são alvo de fiscalização, são situações básicas. Você ainda vê empresas de porte médio, né, empresas de porte médio com condições absurdas ainda, que agridem a segurança e a saúde do cidadão trabalhador. A gente encontra situações de desrespeito à legislação, né, das situações mais básicas, prazos para pagamento de salário, não pagamento de verbas rescisórias, não formalização do vínculo, que é a condição sine qua non, básica, não assinar a carteira do cidadão. Porque a partir, digamos assim, do reconhecimento do vínculo é que são gerados os direitos, né, os direitos sociais e previdenciários. Sim. Quer dizer, há aí uma reclamação, e com certeza procedente, em função dos encargos sociais, mas a formalização do vínculo é obrigatória. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Obrigatória. Então, não posso falar em função do processo judicial e dessas situações decorrentes e do desdobramento do processo judicial, mas na nossa atividade de inspeção, na atividade de fiscalização, nós encontramos muito disso ainda. Né? Olha bem, disse que sempre disse, eu não tenho conhecimento da existência de outros países, eu estou reproduzindo uma informação que não foi sequer checada, mas é um conceito de que só no Brasil existe justiça do trabalho, seria uma jabuticaba. Como a correção monetária foi uma jabuticaba, como algumas coisas são invenções da criatividade brasileira. Ou seja, em outras situações a relação de trabalho é resolvida na justiça, simplesmente. Né? A partir daí, eu ouvi essa... Hoje, por exemplo, nós temos ainda, como remanescente de uma visão muito engessante, a prevalência de 36 novas normas regulamentadoras. Como é que você vê isso? A gente vem hoje, o governo vem, a nossa Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vem tratando firmemente dessa questão, né? Quer dizer, essa questão importante, né, para a classe empresarial da harmonização da norma vigente, e principalmente esse emaranhado aí de normas infralegais estão sendo tratadas, né? Então, nós estamos fazendo um levantamento de todas essas normas, quer sejam os decretos, as portarias, as instruções normativas, né? Inclusive as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, todas estão sendo revisadas, estão sendo condensadas, né, de tal forma que realmente não sejam repetitivas ou redundantes. Ou até contraditórias e confrontantes aí, né, em alguns aspectos. Então, as normas estão sendo tratadas. As normas reconhecidas por muitas aí como fonte de gargalo estão sendo tratadas, né? Mas, paralelo a isso, também está sendo feito um trabalho muito, muito importante em relação aos serviços ofertados, né? Fala aí em relação ao mundo do trabalho, a gente está proporcionando uma revolução aí, através de uma plataforma digital, onde a gente está podendo, inclusive, reduzir as nossas estruturas, né? Físicas. As estruturas físicas, a quantidade de unidades que temos espalhadas pelo Brasil afora, né? O número de servidores está sendo reduzido, mas hoje estamos conseguindo avançar muito em relação a isso. Mas estão entregando resolutividade também. Com certeza. Exemplos disso é a carteira digital. A carteira de trabalho. Qual a importância da carteira de trabalho? Muito importante para trabalhador e empregador. Para a classe trabalhadora, né, nós tínhamos 18 agências no Estado, 18 unidades de atendimento no Estado, em 78 municípios. Quer dizer, às vezes o trabalhador tinha uma oportunidade gerada ali de emprego, ele não tinha carteira, quer seja porque era a primeira oportunidade dele, quer seja porque tinha, digamos assim, ocupado todos os espaços daquele caderninho, né, a carteira convencional, utilizada ali desde a década de 40 lá, né, e tinha que correr para um município vizinho, às vezes nem tão vizinho assim, nem tão limítrofe, né, em função da necessidade de aquisição imediata daquele documento. E encontrava ali certa dificuldade, certo atraso, que às vezes provocava ali a perda daquela oportunidade. Hoje, todo cidadão brasileiro que tem o CPF já tem uma carteira de trabalho, né? Para isso, basta acessar a plataforma chamada gov.br ou www.gov.br, né? E barra trabalho, você vai acessar diretamente. Ali você vai acessar diversos serviços do governo federal. Dentre eles,
né? Aí você pode fazer a sua qualificação para acesso às informações da carteira de trabalho. Quer dizer, a carteira já existe, esse banco de dados é do governo. Você já tem a sua carteira digital lá. Aí você quer ter acesso a ela, quer ter acesso às informações, basta fazer esse seu cadastramento da sua senha ou acessar ali através de um aplicativo no seu smartphone, você vai ter sua carteira. Ah, tem experiência anterior, trabalhou já com carteira assinada? Todas essas informações anteriores vão constar ali já desse documento digital. Quer dizer, facilita a vida do cidadão trabalhador, facilita a vida do empresário. Por quê? Ah, por exemplo, no meio rural, o empregador rural, que emprega às vezes lá no momento da safra, lá 50, 80, 100 trabalhadores, tinha que recolher todas aquelas carteiras, né? Todas aquelas carteiras com obrigação de promover a anotação do documento pessoal do cidadão trabalhador. E em tempo hábil, né? E em 48 horas tem obrigação de devolver, de restituir. Ali ameaçado, ali, inclusive, de se enquadrar num crime ali, de reter ali a carteira por um determinado tempo e aí ser tratado como dolosa aquela retenção. Quer dizer, aquilo ali era crime. Quer dizer, a carteira digital, ela se apresenta aí realmente com uma grande revolução, com grandes vantagens para a classe trabalhadora e empresarial. Temos seguro-desemprego, por exemplo. O cidadão tinha que ir lá comparecer aquelas filas enormes lá no Ministério, o Instituto Ministério do Trabalho ou nas unidades do Cine, no Faça Fácil, né? Às vezes, com 1 ou 2, 3 visitas, às vezes, que não conseguia resolver na primeira vez, agora acabou isso, né? A empresa já faz a comunicação do direito ao benefício, né, nessa plataforma do governo, e basta o trabalhador acessar e convalidar aquelas informações, só ratificar aquelas informações realizadas ali pela empresa e o benefício dele já está concedido, né? Basta ali, se tiver conta na Caixa Econômica Federal, não precisa nem ir ao banco, vai ser acreditado aquele valor. Tremendo, se tiver o cartão do cidadão, passa na agência lotérica e recebe, né? Quer dizer, a vida do cidadão facilitada aí, né? E também um custo menor com a máquina administrativa, porque aí a partir dessa revolução também exige também a quantidade de servidores. Você acha que há desdobramentos e há medidas de aprimoramento ainda do que já se fez com a 3467? A 3467 traz essa essência do negociado sobre legislado. Essa é a essência da 3467, a valorização do processo negocial. É uma ruptura maravilhosa. É a valorização desse processo. Ainda as coisas estão meio incipientes, quer dizer, o Brasil está com essa oportunidade de retomar o crescimento. Esse é o grande sonho, essa é a bola da vez, de realmente conseguir aí atingir um nível de aceleração para a retomada desse crescimento, né, que às vezes é dificultado até por conta de questões internacionais, que fogem, digamos assim, ao alçada do governo, fogem à governabilidade, né, da nação. E às vezes há aspectos favoráveis, mas às vezes, né, a gente tem visto aí mais aspectos desfavoráveis que favoráveis, assim, nesse contexto global, né? Mas as coisas estão sendo, assim, digamos assim, transformadas num processo gradual, mas num processo real. Agradeço muito, Alcimar, a sua disponibilidade de estar conosco aqui. É um prazer. A presença do Superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeias. Até já.